Oi, esse é um vídeo sobre resolução de circuito do Enem 2023. Geralmente essas questões de circuito são complexas, mas vou tentar explicar com calma. A questão é o circuito que está aí na tela. A gente consegue ver L1, L2, L3, são lâmpadas e uma fonte de energia que está no desenho uma pilha, mas não necessariamente é uma pilha, pode ser uma tomada ou coisa assim. Essa pilha é só para deixar claro onde que fica positivo e negativo e tudo mais. Mas isso não é tão importante aqui. A questão quer saber se o L2, a lâmpada L2 queimar, o que acontece com o resto do circuito? Ou mais precisamente, o que acontece com as outras lâmpadas, com o brilho delas? O brilho de uma lâmpada depende da potência dela. Se a potência dela aumentar, o brilho vai aumentar, e se a potência diminuir, o brilho também diminui. Essa potência ela depende da corrente elétrica no circuito. Então a gente vai analisar a corrente elétrica do circuito para ver se ele vai aumentar ou diminuir. E como eu faço isso? Uma das formas de ver isso é o seguinte: você consegue ver aqui que o R da resistência e o L2 estão em paralelo? Por que isso? A corrente elétrica ela sai aqui do positivo, passa para L1 e R, depois vem aqui. Quando vai chegar em R e L2, ela passa por um nó aqui, que nós chamamos. A corrente se divide, parte vai para R, parte vai para L2 e depois a corrente se junta no próximo nó. Beleza. Em um circuito, quando equipamentos ou resistores estão em paralelos, quanto mais coisas nós temos em paralelos, maior vai ser a corrente total do circuito. Porque cada aparelho vai puxar sua corrente elétrica. Vou dar um exemplo com o aparelho de casa. Imagina que você tem lá uma tomada, aí você conecta a sua TV, depois você conecta um rádio, você conecta um computador, aí bota o celular para carregar. Cada um desses aparelhos vai pedir uma corrente elétrica. No final, aquele fio que está na tomada ali, atrás da parede, vai estar a soma da corrente elétrica total. Então, cada aparelho que você está colocando em paralelo, cada aparelho que está sendo conectado de forma independente, vamos dizer assim, ele está puxando uma corrente elétrica. Quando você começar a tirar os aparelhos, a corrente elétrica que está total vai diminuindo. Essa é a mesma lógica aqui. Se a gente fosse colocar o resistência R, colocasse um L2, colocasse um L4, um L5, tudo em paralelo, a corrente elétrica total ia aumentar. Essa fonte de energia aqui ia ter que ficar liberando maior corrente elétrica. Agora, se a gente começa a tirar, essa corrente elétrica total diminui. Se diminui, a potência, tanto em L1 quanto L3, também vão diminuir. Então, se a gente tivesse aqui L3 e L3 queimasse, a corrente elétrica total do circuito também ia diminuir. E aí o brilho da L1 ia diminuir mais ainda. E se nessa história esse R aqui queima, esse resistor queima, o que acontece com o circuito? Se isso acontece, a corrente elétrica some. Por quê? Porque a corrente elétrica que sai aqui do positivo, ela não consegue completar caminho até a parte negativa. Isso seria interrompido. Tanto o L teria queimado quanto o R teria queimado, não teria mais corrente elétrica. E aí o brilho ia a zero, ok? Às vezes visualizar esse tipo de coisa é complicado mesmo. Caso tenha alguma dúvida, deixe um comentário que eu respondo. Falou!